Salve seres de luz, salve amigos do bem. Vamos para mais um estudo. Hoje vamos falar sobre magia negra, trabalhos de religião, essas intenções ruins, intenções malévolas que muitas pessoas utilizam. A gente até muitas vezes não tem noção da quantidade de pessoas que faz uso desse artifício para prejudicar, para tentar ganhar algum benefício em cima da pessoa, para fazer amarração para relacionamentos, coisas de todo tipo, né? Ausência de consciência, sobretudo, né? E esse tipo de trabalho, de magia, ele de fato causa grandes danos, né? Inclusive de ordem física, doenças, males que você não cura, causa problemas emocionais, problemas de relacionamento, problemas financeiros, perda de emprego, perda de amizades, enfim, pode levar a pessoa a situações bem complicadas, pode levar à sarjeta, como muitas vezes é a intenção do próprio trabalho, né? Você sabe que teve um instituto internacional que realizou uma pesquisa, chama Pew Research Center, realizou com 140 mil pessoas em 95 países diferentes, e, pasmem, 40% das pessoas têm conhecimento de magia, de feitiçaria, e não se sabe exatamente quantas delas fazem uso, mas estima-se que boa parte, né? Então, isso assim, não é algo distante da gente, não é algo. Se isso é em nível mundial, quase metade das pessoas tem conhecimento sobre o assunto, né? Então é algo que nos cerca, sem dúvida, e que muitos dos nossos consulentes que vêm na apometria em busca de um auxílio, em busca de uma cura, podem estar, sim, sofrendo influência dessas energias, desse tipo de situação, né? Agora veja, acontece tudo, né? Havia um casal, né, marido e mulher, e a irmã da esposa, né, desejava o marido da irmã, né, e fez uma magia negra, fez um trabalho, e de fato aconteceu, o marido deixou a esposa e foi com a cunhada, né. Só que esse marido, ele não era boa pessoa. Na verdade, ele batia na esposa. E quando juntou-se com a cunhada, a partir do trabalho de religião, né? Passou a bater na cunhada, então, né? A sua atual companheira. E então ela voltou a queixar-se, né? Com a irmã, né? A irmã disse: você fez isso daí, né? Agora assumo. Eu me livrei. Então são situações, né? Tem cada uma assim mais cabulosa do que a outra, né? Mas assim, algumas coisas que a gente observa, que pode até comentar, né? Aquele que opera essas energias, aquele que realiza o trabalho, acaba também sendo responsável por essa carga energética que demanda sofrimentos, né? E de alguma forma ele vai acabar sofrendo por isso aí. A gente observa isso, eu tenho isso como conhecimento, né? Porque muitas das almas que estão presas no orbe sem conseguir sair são devido a esse fato, porque operam energias de magia negra, de esses trabalhos de religião de todo tipo, né? As feitiçarias, bruxarias, seja lá o que for. Então, quem semeia o mal não tem outra coisa para colher, né? Mas outra coisa que a gente observa bastante também em relação a isso é que as pessoas realizam essas magias, esses feitiços, e eles magnetizam determinados objetos e dão de presente à pessoa a quem eles querem prejudicar. Às vezes até não é intencional. Um objeto carregado de energia maligna acaba sendo dado de presente a alguém, e aquele objeto dentro de casa vai provocar doenças, desajustes. Aliás, uma das formas de você perceber se tem alguma coisa em sua casa é observar, por exemplo, queima de eletrônicos, doenças na família,
as pessoas adoecendo, né? Objetos quebrando dentro de casa, vidros quebrando, tudo isso aponta a possibilidade de ser algum objeto imantado negativamente, através de magias, feitiçarias e tudo mais, né? Mas, sobretudo, a gente tem que ter noção de que essas energias nos alcançam pela nossa falta de cuidado, pela nossa falta de proteção. Se nós estamos, de fato, vibrando em energias, em frequências elevadas, como deveria ser, nós não seríamos atingidos por esse tipo de magia, de trabalho e religião. Mas como a grande maioria das pessoas não tem o menor cuidado consigo mesmas, não procura elevação, não procura despertar da consciência, não procura conhecer a si mesma, não procura transformar sentimentos, os traumas e dramas, não perdoa, vive no julgamento, aí não há como escapar. Quando lhe é dirigido algum trabalho, alguma magia nesse sentido, acaba pegando realmente. E a apometria, ela é, sem dúvida, uma das ferramentas mais poderosas para limpar tudo isso, para destituir estas cargas magísticas, né, para transformar estes elementos, porque essas magias muitas vezes envolvem espíritos, almas, né, que são escravizadas pelos magos negros, envolve fagulha de animais que são oferendados, né? Enfim, é um negócio complexo e a gente que trabalha com apometria vai lidar com isso, porque muitas vezes aqueles que estão em busca de um socorro, em busca de uma orientação, estão sofrendo energias densas desse tipo de operação, né, de magias, feitiços, bruxaria, e não sabe. Então a apometria, além de poder revelar isso, vai ter as ferramentas necessárias para poder trabalhar. Vamos dar uma olhada então nesse tema? Entendendo a magia negra, riscos e limites. Estudo sobre conceitos de proteção, diferença entre magia e feitiçaria, impactos emocionais e físicos, entidades e orientações. Conceituando o que é magia negra, um panorama geral. Definição: é o uso de energias espirituais com intenções negativas. Quais as alterações emocionais? Ansiedade, medo, tristeza incomum. Mudanças comportamentais? Irritabilidade, isolamento, hábitos alterados. Impacto nas relações? Conflitos, desconfiança, afastamento social. Sofrimento físico percebido? Fadiga, dores sem causa médica aparente. Distúrbios no sono? Insônia ou sonhos angustiantes, persistentes. Problemas financeiros, perda de emprego, fechamento da empresa, perda de renda. Tendência a vícios, tendência a beber ou utilizar drogas, podendo levar até mesmo a morte física. Recomendações práticas: procure equilíbrio, apoio espiritual ou profissional. Diferenças básicas entre magia e feitiçaria. A magia é um conceito amplo sobre o uso de intenções, energia e conhecimento. Inclui experiências espontâneas e práticas sistemáticas. Foco em efeitos percebidos e na intenção por trás da ação. Termos e interpretações variam conforme a tradição. Na feitiçaria, a aplicação prática e concreta das técnicas da magia. Costuma seguir rituais, ferramentas e procedimentos definidos. Práticas receptíveis e orientadas a resultados específicos. Pode ser vista como o motor que usa a magia como combustível. Na relação entre elas, a feitiçaria é uma forma de magia, mas nem toda magia é feitiçaria. Pense na magia como combustível e a feitiçaria como motor, que utiliza esse combustível para a realização de uma ação. O termo feitiço refere-se ao efeito específico criado através do uso da magia, como uma palavra, um ritual ou uma ação que altera a realidade. Despachos e arquipadia. Arquipadia é a magia realizada no passado, vidas passadas, reencarnações passadas, que continua vibrando no campo até hoje. Também precisa ser destituída através da apometria. Despacho é a entrega ritual feita aos orixás ou entidades, seja com a finalidade de abrir caminhos de proteção ou para prejudicar alguém. Assim como há seres encarnados que se vendem por poucas moedas, também há no mundo espiritual seres que se prestam para prejudicar os outros, seja por algum benefício próprio, seja porque são escravos de outros malignos.
Não nos cabe julgar, mas realizar um trabalho de limpeza e, se possível e necessário, de doutrinação daquelas almas trevosas. Objetos imantados e campos negativos. Risco ao manipular objetos ligados a trabalhos e cuidados práticos. No atendimento às vítimas de magia negra, cuidado especial deverá ser dado aos campos negativos, ligados a objetos físicos, cadáveres de animais ou de homens, bonecos de cera, pano, vestuário, roupas, travesseiros, presente de alguém. Gatos também são muito usados em trabalhos de magia negra e toda sorte de materiais imantados. Os objetos físicos mais comuns: cadáveres de animais ou humanos, cabelo, unha, fotografias, bonecos, roupas e presentes, objetos pessoais, peças de roupas, voodoos, imagens, animais vivos, gatos e outros próximos aos objetos. Despachos com frutas, bebidas, pipoca, farofa, vela, ervas, moedas, correntes, charutos, perfume, batom, tecidos, louças, guias, brajás, terços e colares, incensos, entre outros. Animais mortos, sangue, caveira. Além de não manipular, procure avisar as autoridades. Descarte notificação, buscar orientação especializada. Oferendas. Por tradição e finalidade, Umbanda e Candomblé, focadas em orixás e entidades, usam ingredientes específicos para cada um. Para Exu, o padê, que é a farofa de dendê. Para Ogum, inhame assado com mel ou dendê, feijão fradinho. Para Oxum, o molocum, que é feijão fradinho com camarão e ovos e cebola. Para Yansan, acarajé, massa de feijão, fradinho frita no dendê. Para Xangô, amalá, quiabo com camarão e cebola. Para Oxalá, inhame assado, issu, canjica branca. Para Iemanjá, arroz com peixe, flores brancas, espelhos e perfumes. No astral, os objetos ficam imantados nas infradimensões. Energeticamente, esses objetos, bem como toda a magia, ficam imantados nas infradimensões de -1 a -7D. A destituição destas energias requer o auxílio dos Exus, que têm força e também são capazes de penetrar as camadas mais densas. As infradimensões são as esferas planetárias inferiores, submersas ou densas, habitadas pelos seres das sombras. O trabalho nessas dimensões visa eliminar agregados psicológicos, equilibrar centros e libertar a energia presa. Entidades e formas de interferência. O conhecimento sobre os ataques espirituais era comum no passado, e as pessoas sabiam se proteger com amuletos, pedras e benzimento. Porém, com o avanço do materialismo, este conhecimento se perdeu, e ninguém usa mais nada para se proteger, ficando assim muito mais exposto. Aprenda mais sobre as sombras, pense de modo positivo e busque formas de proteger seu campo de energia. Os seres negativos existem, mas com proteção, fé e amor, nada pode nos atingir. Elementais negativos, seres ligados a locais ou objetos com energia densa. Os demônios são forças intensas associadas a distúrbios e opressão. Larvas astrais, parasitas ou miasmas, são formações sutis que sugam a vitalidade emocional. Espíritos zombateiros, entidades provocativas que confundem ou zombam. Vampiros astrais, entidades que drenam energia vital ou emocional. Obsessores são entidades que fixam atenção em uma pessoa, geram influência persistente sobre pensamentos ou sentimentos. Podem surgir por vínculo emocional ou afinidade vibracional. Os feiticeiros são pessoas ou espíritos que utilizam rituais para influenciar outros. Atuam com intenções variadas, nem sempre malévola, mas sempre causam interferência. Magos negros são praticantes que direcionam energia com intenção nociva, maligna, perversa, destrutiva, associados à manipulação e ataques psíquicos. Influenciam na política das nações. São trevosos, causam um sofrimento intenso. Controladores do umbral são entidades que se aproveitam de ambientes psíquicos degradados, mantêm controle sobre as almas ou ambientes densos, frequentemente ligados a sofrimentos e estagnação. Formas pensamento são energias criadas e sustentadas por nossos pensamentos e emoções, atuando como criadores mentais com características próprias e aspectos individuais. Formas pensamento negativas, formas energéticas, seres das sombras ou entidades nos alcançam através das emoções densas, medo, raiva, vício, falta de cuidados consigo mesmo. Estes seres se alimentam de energia vital humana.
Eles aderem ao corpo espiritual, perispírito ou corpo astral, de encarnados, podendo causar esgotamento, doenças físicas, desequilíbrios mentais, problemas de relacionamento e financeiros. Proteção e apoio. A apometria atua no afastamento de entidades negativas por meio de um conjunto de técnicas anímico-mediúnicas que induzem o desdobramento espiritual, a separação entre os corpos físicos e sutis, permitindo o diagnóstico e a manipulação de energias em planos mais sutis. Ela utiliza pulsos magnéticos e comandos mentais para limpar obsessores, desmanchar magias negativas e harmonizar o paciente ou ambiente. Através da apometria, acionamos os regentes das infradimensões, pedindo o desmanche dos trabalhos e afastamento destas influências. Operadores da linha negativa. Tipos documentados: quimbanda negra, necromancia, seitas satânicas, ocultistas em geral, seres treinados e pessoas ligadas ao mal, ao negativo, espiritualistas travestidos de pessoas do bem que se vendem por dinheiro. Observação de equilíbrio: tratar alegações espirituais com cautela, separar crença de fato verificável. A magia negra é realizada com o propósito de subjugar, manipular ou causar danos a terceiros, utilizando forças sobrenaturais para fins egoístas, malévolos ou interesseiros, prejudicar, amaldiçoar, causar infortúnio, tentar forçar a vontade de alguém, amarrações amorosas ou controle de ações, busca por poder, sucesso ou riqueza a custo de outros. Motivada por sentimentos negativos, é empregada para obter vantagens pessoais, realizar vinganças, exercer controle sobre outros ou por inveja. Utilização de forças das sombras. Envolve rituais que visam invocar espíritos ou demônios para realizar tarefas específicas. Quem opera esses trabalhos carrega consigo parte da responsabilidade energética e terá que lidar com isto após o desencarne. Suas almas permanecem presas devido à carga energética de sofrimento que promoveram. Magias, amarrações, macumbas são recursos geralmente utilizados pelas linhas quimbanda negra, alta magia, necromancia, magia negra e satanismo. Quimbanda negra significa aversão à luz. Necromancia significa contato com os mortos, associado a rituais sombrios, a magia na Idade Média, feitiços e contatos demoníacos para coação espiritual. Satanismo abrange filosofias e crenças modernas, predominantemente ateístas, que utilizam a figura de Satanás como símbolo de individualismo, rebelião contra dogmas religiosos, liberdade pessoal e ceticismo, não como uma adoração à entidade real, foco no prazer pessoal e na racionalidade. Espiritualistas negativos refere-se tanto à prática espiritualista utilizada de forma nociva, como negação de tratamentos médicos, fanatismos ou fuga da realidade, quanto à influência de energias densas, obsessão espiritual e pensamentos viciados. Isso pode levar ao desequilíbrio emocional, físico e o isolamento, muitas vezes mascarado de busca espiritual. Os magos negros são espíritos especializados em manipulação de fluidos da natureza e exímios conhecedores das leis que os regulam. Receberam iniciação espiritual nos diversos tempos da antiguidade e civilizações remotas. E como iniciados, forjaram seu conhecimento e sua disciplina mental em anos e anos de adestramento da faculdade das almas, sob tutela de seus superiores hierárquicos. Toda a iniciação foi realizada para o bem, para o uso dos elementos da vida oculta com o intuito de auxiliar a humanidade. Mas nem todos se sujeitavam ao processo sem interesses particulares e, por vezes, escusos. Muitos saíram dessas ordens e iniciativas, formando grupos de magos, os magos negros ou magos das trevas. Esses espíritos vivem até hoje no plano espiritual muito denso e planejam planos terríveis contra a humanidade, tendo como objetivo impedir a evolução humana. Muitos dos políticos, nem todos, mas especialmente os de importância mundial, quando dormem são levados para reuniões junto a estes magos, manipulando suas mentes por implantes, conseguindo com isto guerras, doenças, pandemias, entre outras séries de fatores sombrios pelo mundo. Como fugir às leis naturais? Tudo tem um preço e pagamos por esse preço. Eles, ao invés de tomar o caminho da evolução através das reencarnações, preferiram acumular poder à custa de outros, e em vez de irem na direção da luz, desceram aos abismos das trevas.
Atualmente, sua sociedade de maldades e crueldade está caótica, pois existe a limitação e o planeta está em transformação, e não há como comportar os seres como estes. Pactos demoníacos frequentemente retratam consequências graves, como o arrependimento, a perda da paz, doenças, dívidas, depressão e, finalmente, a perda de tudo o que foi conquistado, seguido de um longo processo de recuperação. Alguns famosos fizeram pactos satânicos para a riqueza e sucesso, e o preço, as suas almas, quando suas vidas chegam próxima aos 27 anos. Alguns dizem que é a teoria da conspiração, né? Esse negócio de os jovens, o Clube dos 27, jovens artistas, jovens cantores com 27 anos desencarnam e que tenham feito pactos, né? Para alcançar o sucesso repentino, viver a sua vida intensamente por um curto tempo. Dão as suas almas como pagamento. Assim, ó, pode ser que esses que estejam na lista aqui não sejam, né? Mas isso de fato acontece, tá? Eu já vi entrevistas de pai de santo falando que ele faz pactos para as pessoas, porque as pessoas de fato alcançam o seu sucesso, alcançam aquilo que desejam, o seu intento, né? Nem todos é sucesso, alguns outros é relacionamento, é um dinheiro, seja lá o que for. E que sim, quando chega aos 27, eles acabam perdendo a vida de alguma maneira, ficam doentes, um acidente, a droga, seja lá o que for. Então, isso existe. Se é o caso desses atores ou não, a gente não sabe, mas fica aí, né, o nosso olhar com atenção, que poderá vir nos procurar nas apometrias alguém que tenha feito esse tipo de pacto. Isso é bastante sério. Então, a gente vai, através realizar as 3 apometrias para eliminar esse tipo de situação, tá bem? Desmanche de campos negativos. Esses campos devem ser desfeitos. Há 2 providências para quando possível. A destruição física dos objetos, queimando-os, por exemplo, é prática bastante comum atirar o objeto enfeitiçado, quando o temos, em água corrente, no rio, riacho ou mesmo no mar. O levantamento desses campos. No astral, esse processo pode ser feito à distância. No desmancho, à distância, costumamos projetar poderosos campos energéticos em forma de jatos de alta frequência. Esses jatos desintegram como se fossem de fogo os campos de força negativos que imantam os objetos magiados. No mundo espiritual, principalmente em zonas inferiores do umbral, proliferam grandes colônias organizadas por poderosos magos negros das trevas. Eles aprisionam um grande número de criaturas desencarnadas, tornando-as escravos em típica obsessão. Pela assombrosa quantidade de prisioneiros nessas condições, acreditamos que a obsessão entre desencarnados seja a que mais vítimas faz no planeta. No umbral, as bases ou colônias são plasmadas de forma a criar ou recriar templos iniciativos, prostíbulos, cidades inteiras da antiguidade, em cavernas, vales ou planícies, laboratórios químicos e eletrônicos, prisões, porões e toda sorte de locais de diversão, antros de jogos, perversões, vícios maléficos e horrores. Muitos desses locais estão ligados vibratoriamente a locais que realmente existem na matéria, de tal modo que encarnados e desencarnados convivem na mesma vibração, onde os desencarnados sugam as energias dos encarnados. Quando da destruição de colônias e bases dirigidas pelas trevas, é necessário antes resgatar os escravos. Ferramentas e gráficos radiônicos. Os gráficos radiônicos são ferramentas da radiestesia radiônica baseadas na geometria sagrada, utilizados para emitir energias específicas em para-ambientes, proteger pessoas e remover influências espirituais negativas, como trabalhos de magia e obsessores. Eles funcionam através da emissão de ondas de forma, que interagem com o campo energético da pessoa ou local, podendo ser usados como testemunhos, fotos, fios de cabelo, nome completo. Os gráficos radiônicos mais recomendados: anti-magia, especificamente desenhado para eliminar estados de magia, rituais de feitiçaria e influências negativas, sendo aplicável à distância. Escape, símbolo condensador André Felipe. Este gráfico neutraliza energias nocivas de aparelhos eletrônicos e vibrações negativas de forma geral, sendo uma das ferramentas mais comuns para a proteção. Quadrado mágico,
utilizado para proteção e libertação de obsessores, irritação, nervosismo e energias intrusas. O decágono, essencial na limpeza energética, serve para purificar objetos, cristais, limpar a energia de testemunhos antes de colocá-las em gráficos de ação. Shin atua sobre o campo vital, sendo útil para desequilíbrios profundos, colapsos energéticos e combate a magias. 9 círculos, utilizado para proteção contra energias negativas. Escudo protetor, protege contra energias negativas e auxilia na saúde. Os gráficos radiônicos são uma ferramenta excelente para a gente destituir essas energias de magia negra, de trabalhos de religião, ou afastar obsessores. A gente pode ter em casa e é bem simples de trabalhar. Aqui no PDF deste estudo, tem alguns gráficos, você pode imprimir. O bom é que ideal é que eles tenham 15 centímetros pelo menos, né? E que eles tenham também massa para poder gerar energia. Então, para ele ter alguma espessura, fica legal plastificar eles. Você pode imprimir, plastificar, você tem um gráfico para sempre, né? Você coloca em algum local que não vai ter interferência de outras pessoas, que não vão estar perguntando o que é, na sua casa, tranquilo. Coloca ali a intenção que você deseja, destituir trabalhos de religião a determinado fim. Você ativa essas energias com o uso de um pêndulo e você faça isso diariamente. Você vai estar limpando o seu ambiente, a sua casa, seu escritório, né, de todas essas energias. É uma das ferramentas mais fantásticas e mais simples de se usar. Banhos de defumações. O banho de ervas serve para promover a limpeza energética, equilíbrio emocional e relaxamento físico, utilizando as propriedades vibracionais das plantas para renovar as energias, reduzir o estresse e a ansiedade e melhorar a qualidade do sono. É um ritual de autocuidado que ajuda a remover as energias negativas, atrair prosperidade, amor e harmonia, fortalecendo a conexão com a natureza. O incenso serve principalmente para aromatizar ambientes, promover o relaxamento, meditação e realizar limpezas energéticas, afastando as vibrações negativas e atraindo boas energias. Você sabe que na Roma antiga, o sal era um objeto caríssimo, né? Só quem tinha sal era a elite romana. E os soldados romanos faziam parte da elite romana. Então, eles recebiam como parte da sua remuneração era em sal. Daí surgiu o salarium, né? E então o soldado carregava consigo no seu cinturão uma bolsinha com sal. Quando chegava numa venda, chegava a sua comida, seu prato, ele salgava, ele mesmo salgava ali. Isso era um luxo. Mas podia acontecer muitas vezes desse sal cair. E como era muito caro, então tinham entre eles que se caía o sal, isso era coisa do demônio. Então tinha que pegar o sal no chão e jogar sobre os ombros, né, para afastar o demônio. Então daí criou-se uma mística sobre o sal. Mas na verdade, a molécula de sal, o NaCl, quando em substância aquosa, libera íons. E o íon é aquele que extrai o elétron da molécula, extrai o negativo. Então, quando a gente derrama sobre nosso corpo água com sal grosso, a gente consegue também do nosso campo energético extrair o negativo, as moléculas, né? Por isso é recomendado, né, o banho de sal, nunca sobre o chakra coronário, mas você pode levar um copinho com metade de sal grosso, né? E quando terminou seu banho, você pega aquela água quente do chuveiro ali, mexe um pouco, dissolve um pouco aquele sal e derrama sobre os ombros para baixo. Você faz uma descarga violenta. Isso não pode ser feito com muita frequência, né? Porque ela de fato é bastante forte. E quando você está sem sono, você pode também usar esse copo com metade com sal grosso, metade com água, embaixo da cabeça, né? Embaixo da cama, embaixo da cabeça, ou próximo à cabeça ali. E quando faço isso, chego a ouvir assim, ó,
tipo um apitinho, assim, que é a descarga das energias negativas, né? Então o sol é muito eficiente, recomendo, e não traga para mística, ele realmente funciona de forma que destitui todas as cargas densas e negativas nos lugares onde a gente foi, nas pessoas com quem a gente esteve, traz um alívio. Mas faça isso, quando muito, a cada 15 dias, não com grande frequência, porque ela acaba derrubando também de tão forte que é, tá bem? A apometria é uma técnica terapêutica energética amplamente utilizada para a limpeza, harmonização e purificação de pessoas, ambientes, objetos, atuando em camadas sutis. Ao contrário de métodos convencionais, ela manipula a energia, desdobra os corpos espirituais para tratar bloqueios e reduzir cargas densas. Atuação em múltiplos níveis. A técnica trabalha padrões mentais, emocionais e espirituais, sendo eficaz contra obsessões, auto-obsessão, vampirismo energético, remoção de chips ou parasitas astrais. Campos de força. A quarta lei da apometria, lei da formação dos campos de força, é usada para criar proteção e desintegrar energias negativas acumuladas. Limpeza de ambientes pode ser aplicada para limpar casa e empresas de energias densas, melhorando o fluxo vibracional do local. Como você pode observar, no roteiro das nossas apometrias, já estão todos os comandos e frequências necessários para eliminar efeitos de trabalho, magia ou bruxaria. Todos os trabalhos de religião que te foram dirigidos em qualquer tempo ou realidade, magias, feitiços, bruxaria, são destituídos agora. Decretamos a limpeza do campo magnético, com a eliminação completa de toda a carga elemental magística e corte das conexões com todas as infradimensões de -1 a -7D, em que os trabalhos tenham sido constituídos. Solicitamos aos guardiões das infradimensões para realizar o desmanche das oferendas, desmagnetização de todos os elementos utilizados, resgate da centelha divina dos animais oferendados e libertação das consciências aprisionadas, que foram designadas a operarem estas energias. Toda a carga magnética restante é agora consumida na espiral de energia, levando tudo isto para total transmutação até o núcleo galáctico, no centro da galáxia. Quem quer que tenha te enviado energias negativas através de magias, bruxarias, trabalhos, receba de volta essas energias positivadas, multiplicadas e anexadas de consciência. Chamamos de volta tua energia original e tua luz. Enquanto as pessoas estão fazendo magias, macumbas, trabalho de religião para prejudicar o outro, a gente consegue avaliar a consciência de cada um aonde se encontra, né? Não para o nosso julgamento, mas para o nosso aprendizado, que a gente consiga, em cada um de nós, nos libertarmos de qualquer pensamento que possa ser destrutivo ao outro, simplesmente porque não existe o outro, está tudo dentro de nós. O outro é nós mesmos em outra frequência. Quando eu faço algo para prejudicar alguém, o maior prejudicado sou eu mesmo. Então, que esse breve estudo possa nos despertar essa consciência e, sobretudo, que você tenha esse entendimento do poder da ferramenta apometria para destituir todas essas cargas, essas energias e auxiliar, sobretudo, aqueles que nos procuram, né, em busca de um socorro aí, tá bom? Vamos para o próximo estudo.